O assunto de hoje é bem importante, é fundamental, na verdade, para qualquer tipo de copy, persuasão, lançamento de infoproduto, que são gatilhos mentais, né? E eu separei um tema especial que é basicamente os 3 gatilhos mentais que vendem qualquer produto, tá? Eu vou passar previamente aí, rapidamente, pelos conceitos principais do que são gatilhos mentais, quais são os principais gatilhos mentais. E se couber nessa live, a gente finaliza com os 3 gatilhos mentais que eu considero ser os mais importantes aí para você colocar nas suas copies, nas suas divulgações, né? Então o que acontece? Quando a gente fala de gatilhos mentais, o conceito que eu mais gosto ele está longe do conceito de definição de dicionário, mas basicamente é o seguinte: já imaginou se tivesse um botão que você pudesse apertar na cabeça do seu cliente, do seu prospecto, que fizesse ele tomar uma ação? Pois bem, esse botão são os gatilhos mentais. Fala aí, Ricardo, beleza? Seja bem-vindo aí. Esse botão são os gatilhos mentais. E aí eu queria fazer apenas um disclaimer aí inicial, que é basicamente a diferença entre persuadir e manipular. São duas coisas parecidas, é uma linha um pouco tênue ali, mas é basicamente o seguinte: quando você manipula alguém, você está levando essa pessoa a tomar uma atitude que não necessariamente é bom para ela. Pelo contrário, pode ser muito bom para você, para outras pessoas, mas muitas vezes é prejudicial àquela pessoa, não está alinhada com os princípios dela, enfim. E aí, quando a gente fala de persuasão, é justamente o contrário. Você leva a pessoa a tomar uma atitude para alcançar um objetivo. Então, você encurta aquele procedimento de tomada de decisão justamente para acelerar algo que é positivo para ela. Então, como é que você pode utilizar gatilhos mentais? Toda e qualquer ação de marketing que te permita escrever, mostrar ou falar pode ser utilizado os gatilhos mentais, né? E aí eu queria colocar os principais aqui, mas antes de começar, você vai perceber que tem alguns gatilhos que levam a outros que são praticamente combinados, eles são separados assim apenas por alguns detalhes, mas que são bem importantes que você conheça cada um deles separados, porque isso vai proporcionar que você faça o uso consciente. E esse é o ponto principal. Muitas vezes você pode até ter sucesso dentro da criação dos seus anúncios, mas de forma inconsciente. Você está usando e nem sabe que tipo de gatilho você está usando. E aí eu separei nada mais, nada menos do que 30 gatilhos mentais para a gente falar hoje. E eu queria começar com o primeiro deles, que para mim é o fundamental quando a gente fala de marketing digital a longo prazo, de construção de audiência, que é reciprocidade, tá? Reciprocidade nada mais é do que você dar alguma coisa para alguém e esse alguém tende a retribuir num futuro próximo, seja na mesma moeda, seja de outra forma. É você dar, por exemplo, um conteúdo de valor e lá na frente colher isso em forma de vendas, tá? Então, o que é a minha sugestão aqui? Entregue o máximo de conteúdo de valor possível, tá? Em algum momento, seja por uma chamada de ação, seja por um processo de vendas, isso vai voltar para você. E aí eu queria propor o seguinte: quer ver algo incrível? Quem são as pessoas que compram os vinhos mais caros? São justamente aqueles que mais entendem de vinho. Então, se você quer convencer o seu prospecto, o seu avatar, o seu futuro cliente a comprar de você os produtos mais caros, você precisa educá-lo. E como é que você educa? Com conteúdo de valor. Então, quanto mais conteúdo de valor você transmitir para o seu avatar, maior a tendência dele comprar, inclusive, produtos mais caros. É por isso que quando a gente pensa numa esteira de produtos, a gente pensa nela do produto front-end para o produto back-end, ou seja, o produto mais barato primeiro para depois oferecer o produto mais caro. Existe uma evolução dentro do processo de compra, não necessariamente isso significa comprar produto a produto, caso você tenha vários deles, mas essa evolução é natural quando o prospecto compra um produto mais barato e aí sim você abre o caminho depois de uma relação que você vai construir uma entrega de valor para a compra de um produto mais caro, como mentorias individuais, grupos de mastermind e coisas que são vendidas aí por milhares de reais e que, claro, seria muito mais difícil que se fosse vendido logo na primeira oferta, é muito mais difícil de vender. E aí eu queria colocar alguns erros que são executados, que eu vejo se repetir ao longo do tempo, que é, primeiro, fazer
algo, fazer esperando algo em troca. Então isso não é reciprocidade. Por quê? Porque você já está fazendo com uma segunda intenção. E aí o seu conteúdo tende a ser mais fraco, as pessoas costumam farejar isso bem. Então, você leva isso para o campo de relacionamento. Experimenta fazer alguma coisa para sua namorada, para o seu namorado, esperando algo em troca, deixa ele sentir. Vai soar interesseiro. E para sua audiência, que às vezes é um contato mais frio, mais ainda, tá? Então, assim, achar que é para sempre também é mais um dos erros que são cometidos direto em reciprocidade. Então, todo e qualquer favor, vamos colocar assim, ele tem prazo de validade. Então, você não pode simplesmente fazer uma maratona de conteúdo durante uma semana, 10 dias, 20 dias, um mês e depois não publicar nada mais. Isso vai esfriar perante a cabeça da sua audiência. Essa percepção de valor que a reciprocidade causa, ela cai ao longo do tempo. E aí uma sugestão para você medir o valor daquilo que você está passando, que é quanto mais valor, mais reciprocidade você gera, seria você olhar para o seu conteúdo e pensar, eu posso cobrar por isso que eu estou dando de graça? Essa é a medida. Se a resposta for sim, o seu conteúdo tem altíssimo valor e você está no caminho certo. Segundo gatilho mental que eu gostaria de destacar hoje, autoridade. A figura de autoridade, ela comunica respeito, admiração e baixa contestação. Uma das coisas mais importantes que a gente vê dentro do trabalho de copy, de divulgação de infoprodutos, são quebra de objeções. E a figura de autoridade, ela tem a capacidade de minimizar essas objeções e fazer com que você necessite de menos argumentos, menos provas para poder sustentar aquela promessa que você está fazendo. Então, um exemplo claro que a gente encontra de autoridade no dia a dia são médicos, policiais, bombeiros, é a relação professor-aluno. Existe uma relação de respeito, de seguir aquilo que está sendo passado e é basicamente o que você tem que buscar construir com o seu prospecto, né? E como é que você faz para construir a autoridade na cabeça dele? De novo, a gente cai na criação de conteúdo de valor, mas de forma que você resolva problemas, encurte caminhos, ensine alguma coisa para antecipar um resultado, a conquista de um sonho ou a resolução de um problema, de uma dor que o seu prospecto tenha. E uma outra possibilidade é associando-se a outras pessoas. Então, quando a gente fala de autoridade, existe um procedimento de transferência de autoridade. Se você tem a capacidade de fazer uma live com alguém que é referência no seu mercado, de ter alguma participação em um artigo, em um livro, qualquer coisa que esteja ligada com alguém que já tem autoridade dentro do seu nicho, você tende a ter uma transferência de autoridade. E claro, mesmo em nichos similares ou até completamente distintos, essa associação ainda tem uma passagem de autoridade de uma pessoa para outra. Claro que quanto mais for no seu nicho, maior é essa transferência. Quanto mais distante for, menor essa transferência. Terceiro gatilho mental dos 30 que nós vamos falar hoje, escassez. Basicamente não tem para todo mundo. Então esquece a definição literal, não tem para todo mundo. Exemplos, 20 vagas disponíveis, edição limitada, um evento ao vivo, ou seja, se a pessoa não participar dali, ela perde, ela não tem uma oportunidade de participar daquilo porque é ao vivo, simplesmente ela perdeu uma oportunidade e não tem como recuperar. Mas existem dois erros que são muito comuns no uso do gatilho da escassez. Primeiro, ficou um negócio corriqueiro, as pessoas de tanto uso de forma incorreta, isso acabou perdendo um pouco do efeito, que é basicamente o seguinte, você diz lá, vagas limitadas para o seu curso online. E no final das contas é o que todo mundo diz. Então, se os prospectos, o seu prospecto ele é impactado por diversos interesses que ele tem, e diversos produtos relacionados aos interesses que ele tem. E está todo mundo falando, vagas limitadas. Só que na maioria das vezes são vagas limitadas para cursos online, que não tem tanta justificativa assim, ou pelo menos não é claro. E aí o que acontece? A forma de você corrigir isso é justamente associando a dois outros gatilhos mentais, que são o gatilho mental da razão e o gatilho mental da especificidade. Eu vou explicar sobre cada um deles mais para frente, mas basicamente é o seguinte, o gatilho mental da razão é você justificar o porquê que aquelas vagas são limitadas. Toda vez que você faz isso, você tende a dar mais veracidade, mais credibilidade para aquele argumento que você está colocando. Então, as vagas são limitadas porque o meu suporte não tem capacidade de atender mais de X alunos. E aí entra justamente o ponto da especificidade. A especificidade entra, se você destacar a quantidade de vagas,
elas são muito, a sua informação ela tem mais veracidade, mais credibilidade, porque apenas 20 vagas disponíveis, você tem um pouco mais de força na sua mensagem, e aí você completa juntamente com o gatilho mental da razão. Apenas 20 vagas disponíveis, porque se você for para um evento ao vivo, por exemplo, que a sala tem limitação de pessoas, se for para um grupo de WhatsApp, porque o atendimento é feito por mim mesmo e eu só tenho capacidade de responder tantas mensagens ao dia, enfim, você dá uma força e um peso que é infinitamente maior para a sua mensagem, tá? Quarto gatilho, urgência. Urgência é bem confundido com escassez e é bem semelhante, na verdade, mas a urgência ela é uma escassez de tempo. Então, quando você fala coisas do tipo, esta oferta expira em 11 minutos, ou bônus para as compras nos primeiros 60 minutos. Então, não é só a falta de tempo para a oferta em si, mas pode ser para bônus, pode ser para vagas, enfim, é uma associação em relação ao tempo, é uma escassez de tempo. Quinto gatilho mental da prova. Basicamente é um testemunho que comprove a sua promessa. Então não basta ser um testemunho de qualquer coisa ou falando sobre você, pode ser, só que vai ser mais fraco se comparado a um testemunho que esteja reforçando a sua promessa. Então, quando você casa as duas coisas, você promete algo e tem alguém que corrobore com aquilo que você está prometendo, aí é a síntese do que é o melhor tipo de prova que você vai poder ter. Então, alguém falar sobre você tem muito mais peso e credibilidade do que você falar de você mesmo. Assim acontece com todo e qualquer tipo de indicação em qualquer nicho de mercado. Dois tipos. Prove que você consegue e prove que outras pessoas conseguem. Então, por exemplo, uma forma de provar que você consegue é algo nesse sentido aqui. Não basta eu falar, fiz 6 em 7. Eu tenho que ir lá, levar o meu print screen da minha área logada do Hotmart, vou lá receber a plaquinha, tiro foto no palco, posto isso nas minhas redes sociais e isso é uma prova muito forte que você consegue. E aí, tão forte quanto isso, se você está vendendo algo para ensinar outras pessoas a fazerem aquilo que você está propondo, aí uma prova mais forte até que provar que você mesmo consegue, é provar que você consegue ensinar outras pessoas a atingirem os mesmos objetivos. Então, um exemplo fala mal da comida e do atendimento de um restaurante que um amigo está pensando em ir e vê qual a chance dele realmente ir até lá. Sinceramente, pouquíssimas pessoas vão fazer isso, porque você acabou de jogar toda a credibilidade, expectativa, qualquer coisa que está associada ao consumo daquele produto no lixo. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem confiança, quanto mais próximo de você, a pessoa que fizer a indicação, mais forte tem aquela autoridade. E aí, quando você leva isso para um nível de escala, a gente entra no próximo gatilho mental, que é o gatilho mental da prova social. Quando você acumula várias provas, fica praticamente impossível de ignorar, porque você tem tanta gente dando testemunhos sobre você, sobre o seu método e sobre o seu produto, que isso passa uma veracidade, uma credibilidade que é incrível. E aí associa-se a outras coisas que a gente busca, principalmente no lançamento de infoproduto, que é mostrar que o seu prospecto também consegue. Quanto maior for a sua capacidade de mostrar que outras pessoas conseguem executar aquilo que você está ensinando, mais forte vai ser a sua copy, né? E aí, partindo então para a definição de gatilho mental da prova social, nada mais é do que o acúmulo de provas de forma que seja impossível de ignorar. E tem também uma outra versão que é basicamente o efeito manada, uma grande quantidade de pessoas indo em uma determinada direção. Isso instintivamente passa a mensagem para o nosso cérebro de um atalho, de uma decisão mais curta. Nosso cérebro ele tende a automatizar todo e qualquer tipo de decisão que a gente vai fazer. E a questão da prova social faz isso. Então, quando você vai visitar uma cidade que você não conhece, tem 2 restaurantes, um cheio e um vazio, você tende a acreditar que o restaurante cheio ele é infinitamente melhor por conta de ter pessoas tomando aquela decisão. Então, é um atalho para o nosso cérebro saber o melhor caminho, né? E aí a gente parte para alguns exemplos que são fora do mundo físico, daquilo que é mais corriqueiro para o nosso dia a dia, são muitos comentários em posts, milhares de seguidores, isso tem o mesmo efeito de que uma fila de um restaurante.
Sétimo gatilho mental da razão, que a gente falou brevemente lá no começo, ou gatilho mental do porquê, que é basicamente você justificar o porquê de você estar fazendo alguma coisa. Papel aceita tudo, vídeo também aceita qualquer tipo de informação, mas quando você começa a justificar, aquilo te dá liberdade para tomar outras decisões, propor outras coisas. A justificativa, ela aumenta a confiança, a veracidade e a credibilidade. Então, por exemplo, vagas limitadas, por quê? Porque o meu suporte só tem condição de atender um número X de pessoas. Outra possibilidade, desconto para 20 pessoas. Por quê? Porque essa é uma maneira de reconhecer as pessoas mais comprometidas. Então, aqueles que se inscreverem primeiro, eles vão ter um desconto diferenciado. Isso é uma forma de deixar a coisa mais crível, porque senão tudo que você afirma pode gerar imediatamente uma objeção na cabeça do seu prospecto. Oitavo gatilho mental, antecipação. Nada mais é do que antecipar algo que vai acontecer. E o fato da antecipação ser muito clara, muito explícita naquilo que ela tem que fazer, no que você tem que fazer, ela também é responsável por alguns erros. A maioria das pessoas acredita que é simplesmente você falar o assunto do próximo vídeo. Só que, qual que é o problema? Se você faz isso e isso não tem conexão com uma promessa forte ou com uma resolução de dor do seu usuário, uma percepção de benefício claro, a sua antecipação ela perde força, ela não tem valor algum, porque simplesmente você está anunciando algo que não tem força, uma promessa, ou algum título simplesmente de um artigo é uma coisa que não vai ter efeito nenhum. O cara fala assim, parece algo chato e simplesmente surte o efeito contrário. Porque basicamente o que você vai buscar com a antecipação é gerar ansiedade. Toda ansiedade gera atenção, que é o seu ponto principal nas redes sociais, e preferencialmente você tem que deixar um loop aberto, que é o que nós estamos acostumados a ver em novelas, filmes. Você pode fazer isso post a post nas suas redes sociais, você pode fazer isso vídeo a vídeo dentro do seu YouTube, amarrar isso dentro dos seus vídeos de lançamento, enfim, tem N formas possíveis de utilização do gatilho mental da antecipação. Nono gatilho. Definição é novidade, o efeito do novo, tá? O novo é algo que mexe com a nossa cabeça e isso tem explicações hormonais, né? Tudo que a gente tem contato que traz esse efeito novidade dispara vários hormônios dentro do nosso corpo e isso faz com que a gente sinta uma atração quase que que você não consiga, inevitável, né? Então, um exemplo disso são lançamentos de produtos novos todo ano, como acontece com o iPhone, como canais de unboxing que ganham milhares e milhares de inscritos justamente por mostrar a questão de abrindo aquelas caixas com aquelas embalagens de produtos novos. Outro exemplo, novos modelos de carro todo ano. Então, a grande pergunta é como é que você faz para gerar o efeito novidade no seu produto? Então, o que você pode agregar de bônus, de mudanças, de atualizações, de forma que você consiga incluir coisas que pareçam novos produtos, de forma que vale a pena comprar um produto novo. Então, é justamente por isso que as pessoas continuam trocando de iPhone todo ano. Apesar de ser um iPhone, ser um smartphone, com todas as funcionalidades básicas, sempre incluem alguns recursos que fazem valer muito a pena o processo de compra. Décimo gatilho mental, curiosidade. A definição de curiosidade é simples, existe um gap entre o que a gente sabe e aquilo que a gente precisa saber para resolver problemas do cotidiano, para resolver problemas profissionais, realizar sonhos. E esse gap, ele nunca é preenchido. Então existe uma capacidade natural do ser humano de estar buscando completar informações o tempo todo. Então sempre que a gente consegue colocar esse gap na nossa mensagem, o nosso prospecto tende a tomar uma ação, de pelo menos querer saber mais, de preencher aquela informação que está faltando de alguma forma. Então um exemplo de uma copy que ficou muito famosa ao longo do tempo é o que você jamais pode comer dentro de um avião. E as pessoas que tendem a viajar de forma frequente falam, caramba, o que é isso? Será que eu estou cometendo esse erro? E aí isso faz com que o seu prospecto passe para o próximo passo, que seria consumir aquele conteúdo. 11º gatilho mental de hoje, dos 30 que nós vamos falar. Evento. Basicamente você empacotar aquele conteúdo que você vai passar em um evento. Então, isso está cada vez mais corriqueiro dentro do marketing digital, mas basicamente são workshops, séries, maratonas, sequências,
desafios, evento, e pode ser ao vivo e pode ser gravado, mas ao invés de você pegar e produzir várias lives soltas, falar todo dia aqui no meu canal tem live, todo dia aqui na minha página do Instagram tem live. Não, eu posso chegar e criar a jornada do marketing digital, eu posso criar a semana do inglês, eu posso criar o desafio de 21 dias para você dominar o marketing digital. Ó o Marcos aí, fala Marcos, beleza? Cleiton, seja bem-vindo. Workshop Venda Mais. Então simplesmente você pega um conteúdo, desenvolve uma linha e cria um empacotamento em cima daquele conteúdo para transformar ele em um evento. 10º gatilho mental de hoje, participação. Simplesmente quando você dá a possibilidade do seu prospecto participar, seja desse evento, seja do seu conteúdo de alguma forma, como nós estamos fazendo aqui na live, as pessoas elas acabam tendo mais interesse na mensagem. Por quê? Porque é natural que eu dê a minha atenção para aquilo onde eu posso fazer uma troca, onde eu posso perguntar e ter uma resposta, onde eu posso colocar uma dúvida e ser respondido. Então, toda vez que você, dentro do seu conteúdo, seja num simples post com comentários, seja num blog de lançamento, seja num artigo, você oferece a possibilidade do seu prospecto participar, você tende a tirar mais atenção dele. Exemplos, em um webinário, você pode incluir tópicos enviados para a sua audiência. Então, antes de você começar a sua live, o que você pode fazer? Abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, ou no processo de inscrição. Vamos supor que você faça a captação de leads e aqueles leads inscritos, logo no primeiro contato, você dá a possibilidade dele te enviar algumas dúvidas para que você, ou temas de interesse, dificuldades, para que você pegue esses mesmos temas e inclua dentro do seu webinário. 13º gatilho mental, lembrando que a gente vai falar de 30 se couber dentro dos minutos do Instagram, dá pra gente fazer a live aqui. 13º gatilho mental, história. Basicamente é a arte de contar histórias, é o storytelling que veio se popularizando aí ao longo dos últimos anos. Mas eu queria deixar um ponto claro aqui, que é o seguinte: não precisa ser coisas mirabolantes. A gente tem a ideia de que eu vou contar uma história, precisa ser de vários minutos, com infinitos detalhes, uma coisa longa, e não é bem assim. Então eu queria propor um raciocínio que é o seguinte: procure em todo o conteúdo, para você até exercitar esses gatilhos mentais, que isso tá para você usar com facilidade, tá no hábito de exercitar isso, você faça a mesma coisa com o gatilho mental da história, que é algo que a gente está acostumado a ouvir desde pequeno, a ser impactado o tempo todo, e talvez seja um dos mais fáceis de você colocar em prática. Mas é basicamente o seguinte: você pegar uma situação corriqueira e criar uma relação com um produto ou serviço. Então assim, o que você pode fazer? Nesse caso, eu comprei essa estante aqui pela internet, e aí o que eu posso fazer? Eu posso levar isso para o meu conteúdo. O que aconteceu? Eu comprei a estante, chegou, ela vem toda desmontada, e eu percebi que quando eu fui montar, o fundo dela era todo para ser pregado, colocado com pregos, e eu não tinha um martelo. O que eu fiz? Fui lá com um alicate e levei talvez 3 horas para fazer um negócio que levaria 10 minutos, porque eu não estava com o instrumento correto. O que eu posso fazer? É uma composição justamente disso. Você tem um objetivo específico a ser atingido e talvez você esteja utilizando a ferramenta errada. Assim como eu tentei justamente colocar os pregos na estante, levei muito mais tempo e gastei muito mais energia para chegar no mesmo objetivo. Enfim, com uma simples história de acontecimentos do cotidiano, você cria relações de coisas que vão ficar na cabeça do seu prospecto. E aí, é claro, algumas coisas que vão te ajudar a fortalecer o gatilho mental da história. Ela fica muito mais forte se combinada com especificidade. Então, se você puder descrever as sensações, os detalhes, muitas vezes você vai ter que narrar a ponto de que a pessoa praticamente consiga se enxergar dentro da história. Você cita tantos detalhes a respeito de textura, sensações, emoções, então termos como se fosse naquele dia eu suava frio, sabe? Coisas que realmente vão fazer a pessoa se imaginar dentro da história. E aí o que você pode fazer, justamente como esse exemplo que eu dei, é praticar nos seus stories. Então pensa, ou todo dia, algumas vezes por semana, grava um stories e vê o que você pode pegar de fatos do seu dia a dia e fazer uma conexão com aquele produto ou serviço que você vende. 14º gatilho mental, comunidade. Comunidade, a definição prática dela é a sensação de pertencimento. As pessoas querem se agrupar. O ser humano nasceu para viver em grupos desde a Idade das Cavernas. No começo foi por uma questão de segurança, de sobrevivência,
E no segundo momento é sempre para levantar uma bandeira, para defender uma causa, para afinidade com determinadas coisas. E aí o que você faz? Você justamente pode utilizar isso de forma a propor uma comunidade fechada, a dentro do seu próprio perfil, levantar uma bandeira e defender uma causa, porque você vai imediatamente trazer pessoas que se conectem, como o Marcos está fazendo aí, que se conectem com aquilo que você está dizendo. Isso é normal, né? Semelhante atrai semelhante. Está acostumado a ouvir esse tipo de coisa e acaba passando batido. Outra forma é grupos de desafio. É uma forma de você juntar diferentes pessoas, diferentes nichos com profissões completamente diferentes, alinhadas com o mesmo propósito. Todas elas querem, por exemplo, num grupo de desafio de emagrecimento, perder peso. Então vamos lá, 15º gatilho mental, conversa, tá? Basicamente o que você tem que fazer? Estabelecer uma possibilidade de criar diálogo. Toda vez que você estabelece diálogo com o seu prospecto, você quebra essa barreira de comunicação unilateral que acaba afastando as pessoas. Então é mais uma maneira de você se conectar. Além disso, se você souber ouvir, obviamente você vai ter uma construção de avatar infinitamente melhor. Vai poder pegar exatamente aquilo que o seu prospecto está te falando e levar para dentro do seu copy e aí sim melhorar muito mais as suas quebras de objeções. Então, tem uma máxima que diz que as pessoas elas estão muito mais interessadas naquilo que elas mesmas têm a dizer no que você está dizendo. Então, quando você inclui isso, você naturalmente traz a atenção delas para vocês. E como é que você pode fazer isso? Área de comentários, fóruns de discussão, resposta a e-mails, abertura para pergunta em lives, enfim, N formas de você dialogar com o seu prospecto. 16º gatilho mental, ideia controversa ou polêmica, tá? É basicamente o seguinte, o termo polêmica, normalmente ele é usado de forma um pouco mais pejorativa, então eu prefiro o uso da ideia controversa, que é falar o contrário daquilo que o seu prospecto está esperando ouvir. Então, contraria o senso comum, contraria o mainstream. Por quê? Imediatamente, quando você faz isso, você tem de novo atenção. E a atenção é o que você precisa para levar o seu processo para frente. Não adianta nada você fazer uma construção maravilhosa do seu copy, do seu texto, do seu vídeo, se você não tem a atenção inicial do seu prospecto. Então, um exemplo claro que poderia ser como eu perdi 3 quilos em 7 dias com a dieta do chocolate. Por quê? Porque está todo mundo falando sobre como perder peso, fazendo dieta, exercício. Quando você fala dieta de chocolate, o cara fala, opa, peraí, que dieta é essa que eu posso emagrecer em tanto tempo, de uma forma tão efetiva e ainda comendo chocolate? Claro que aqui vem um erro muito comum, fazer isso propositalmente para chamar a atenção. Então, o que não pode ter? Não pode ter falsidade. Você não pode simplesmente fazer uma promessa para o cara abrir o seu e-mail, ler o seu copy, assistir o seu vídeo e no final das contas aquilo ser mentira, ser algo frustrante, tá? Então algo que você nunca pode fazer é fazer uma afirmação incorreta. Você pode criar uma relação, mas nunca fazer isso de forma incorreta. O Marcos está perguntando aqui, ouvir as dores do seu cliente no caso do gatilho de conversa? Assim, sem dúvida, o negócio de ouvir as dores do cliente, o ponto principal você precisa fazer uma pesquisa logo na entrada do seu usuário, seja via direct, seja via Google Forms, seja via qualquer tipo de software que você possa utilizar. Você tem que fazer essa pesquisa inicial para saber se você está atraindo as pessoas exatas com que você relacionou com a sua audiência, mas claro, use fundamentalmente tudo aquilo que vier de comentários, de interações, para levar isso para o seu copy e trabalhar em cima dessas objeções. Isso é fundamental, é algo que não pode parar jamais. Por quê? Porque a sua audiência é orgânica, você está atraindo pessoas novas o tempo todo, os hábitos mudam, a gente está aí diante de uma crise com dezenas de milhares de pessoas em quarentena e os hábitos de consumo estão diferentes. Então, se você não tiver a capacidade de executar isso de forma constante, está sempre reciclando as objeções, as dores, as aspirações da sua audiência, naturalmente a sua mensagem vai ficar velha, ela fica antiquada. Ao longo do tempo, ela tende a parar de funcionar, tá? E aí nós vamos para o 17º gatilho mental,
que é comprometimento e consistência, tá? As pessoas, elas tendem a ser consistentes com aquilo que elas fazem e falam. Então, quando você faz o seu prospecto tomar pequenos compromissos de acordo com o seu processo de vendas, desde um cadastro, uma afirmação, participar de um grupo de desafio, colocar alguma coisa, fazer certas afirmações, esses pequenos compromissos, eles vão reforçar uma jornada que o seu prospecto vai tender a seguir consistente com ela. Então, o que você tem que procurar fazer? Colocar esses micro comprometimentos dentro da sua jornada de compra. Então, assumir compromissos publicamente é uma forma de fazer isso. O que você faz? Quem vive tal coisa ou quem quer atingir alguma coisa, manda um eu. As pessoas fazem muito isso em evento ao vivo. Por quê? Porque é uma forma de você se comprometer publicamente. Aí você tende a manter aquilo consistente e atingir o seu resultado. E normalmente você faz isso com uma ação que é bem fundamental e que possa caminhar a compra do seu produto no futuro. Um exemplo disso é a aplicação para o programa de mentoria. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é um questionário. Você tem uma oportunidade que várias pessoas podem comprar, porém você não deixa isso aberto. Você cria um questionário e aí nesse questionário você pode colocar perguntas como: por que este programa é para você? Quando você faz isso, imediatamente o próprio prospecto vai se vender para você. Então você inverte a relação de quem está precisando. Entra até outros gatilhos mentais aqui que eu vou falar depois, mas é basicamente isso. Ele mesmo vai começar a argumentar por que ele é bom o suficiente para merecer uma das vagas, por que aquele programa é ideal para ele. Então você inverte esse processo simplesmente com uma pergunta, e aquilo é um comprometimento. O fato dele ter vendido o programa para ele, quando chegar a hora de fato de fazer a inscrição, você fala assim: então tá, você foi aprovado, aqui está o seu link de compra, ele tende a ser consistente com aquela decisão que ele fez inicialmente e aí de fato realizar o processo de compra. 18º gatilho mental da surpresa. Basicamente é o seguinte: quem que não gosta de ser surpreendido positivamente, tá? Que não vale você surpreender negativamente seu prospecto, mas é simplesmente você entregar algo que não foi prometido. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Eu falei de 30 gatilhos mentais, mas eu posso entregar uma surpresa. Na verdade, são 31 gatilhos mentais e eu acabei, de alguma forma, surpreendendo positivamente. Você pode escrever um artigo lá sobre 10 gatilhos mentais. Quando chegar ao final, você oferece um e-book com 17 gatilhos mentais. O que vai acontecer imediatamente? Você vai deixar um loop aberto, que é outro gatilho que a gente já falou lá sobre antecipação. Você gera curiosidade, porque o cara vai falar assim: pô, que outros 7 além desses 10 que eu já vi que ele tem para me apresentar, e aí você entrega, além de tudo, algo que é bônus, que é over delivery. Lembrando que aqui um dos erros mais comuns é você achar que você está fazendo over delivery, mas isso já está no bônus que você colocou na sua promessa. Então não vale você colocar na oferta do seu produto, que ele vai receber como bônus aqueles itens, e achar que você está fazendo algo surpresa. Não, algo surpresa é: o cara se inscreve, ele tem alguns bônus, e aí você pega além desses bônus e manda um livro para casa dele, manda um brinde, dá acesso a um curso extra e que não estava prometido anteriormente. Tá? 19º gatilho mental do carisma. Então o que acontece? As pessoas, elas tendem a comprar mais de quem elas gostam. Quanto mais o seu cliente simpatizar com aquilo que você fala, com a sua mensagem, com o seu estilo de vida, mais tendência de comprar de você, de se conectar, de inclusive comprar mais produtos de você, ele vai ter. E aí, alguns exemplos que você pode fazer para aumentar o seu carisma. Primeiro, saber ouvir. Está relacionado com outro gatilho, é o que eu falei para vocês no começo da live. Alguns gatilhos, eles são muito ligados, muito parecidos, vão ser separados às vezes por alguns detalhes, ou quando você puxa algum gatilho, você está imediatamente ativando o outro. É normal, porque eles estão muito ligados à questão de comportamento, mindset, então realmente são parecidos. Mas, o que mais que você pode fazer? Dialogar com a sua audiência. Outra coisa, adicionar um pouco de humor dentro da sua mensagem. Então, na sua página, além de produtos, serviços, conteúdo, vai lá de vez em quando, adiciona um meme, mostra alguma cena engraçada que seja até da sua vida pessoal, demonstrar vulnerabilidades, registrar de fato algumas atitudes, algumas ações, algumas coisas que você vive no seu dia a dia da sua vida pessoal e mescla com o seu conteúdo. Tudo isso vai ajudar ao seu prospecto ter mais carisma por você, tá? 20º gatilho mental de hoje: credibilidade.
Credibilidade é o seguinte, ela é basicamente resultado de outros gatilhos mentais. Então, quando você dispara autoridade, prova social ou até fatos de terceiros, que é um gatilho que a gente vai falar, naturalmente você constrói credibilidade na cabeça do seu prospecto e ele tende a confiar mais na sua mensagem e em tudo que você faz daquilo mais para frente. Por isso que é fundamental que você mantenha também consistência e integridade nas suas mensagens. Então, como a gente falou lá atrás, do gatilho mental da escassez, quando você falar que é escasso, é realmente escasso. Não fale que tem 20 vagas quando tem 30, não fale que vai acabar no dia seguinte quando não vai. Use sempre com integridade, porque isso é o que constrói a sua credibilidade ao longo do tempo. Porém, você também, assim como a autoridade, tem como pegar essa credibilidade emprestada de outros lugares, como por exemplo livros, como por exemplo outra pessoa que tem credibilidade falando bem de vocês. Em alguns casos, isso não vale para todos os nichos, mas diplomas. Porém, em todos os casos, resultado. Resultado leva à credibilidade. Então, se eu estou prometendo algo, digo que consigo algo, mas tenho resultados comprovados, isso naturalmente traz mais credibilidade para a minha mensagem e para o meu conteúdo. 21º gatilho mental da celebridade ou ser interessante. Quando as pessoas, é o que eu chamo de efeito paparazzi, tá? Quando você consegue conquistar a admiração das pessoas, isso transcende a autoridade. Já não é mais simplesmente eu ver, acreditar, respeitar e eu passo por um processo de admiração. Então, o que pode gerar esse processo de admiração e esse efeito paparazzi? É ser entrevistado por alguém. Então, quando você participa de um programa ou da live de alguém que tem credibilidade, que já tem isso também transfere para você. Outra coisa, sucesso na vida profissional, viagens, lugares frequentados, pessoas que você conhece, tudo isso gera um pouco de efeito paparazzi. Então, quando a gente vê alguém com outra pessoa que é famosa, que é muito famosa, que aí de fato pode ser uma celebridade mundial, isso também passa uma questão de transferência de celebridade, assim como viagens internacionais e outras coisas que eu poderia citar aqui. 22º gatilho mental, competição, tá? Todos nós queremos vencer. A gente competia por comida antigamente, né? E aí lembrando, os gatilhos mentais são botões que você aperta na cabeça do seu cliente para disparar uma determinada ação. Então eles já vêm pré-programados na nossa mente, já são coisas que a gente instintivamente tende a fazer. E aí o que você faz? Promova a competição. E como é que você pode fazer isso? Com concursos, com premiações, com grupos de desafio. Existem várias formas de você fazer isso e aí naturalmente quando você faz isso, você acaba disparando outros gatilhos mentais, justamente como a gente falou lá atrás, nos casos dos desafios, dos concursos. É um incentivo e acaba disparando aqui nesse caso o gatilho mental da competição. 23º gatilho mental, desapego, tá? O que acontece? Tem que soar mais importante para o seu prospecto comprar de você do que você vender para ele. E aí é um dos erros que a maioria comete. Eu, divulgando dos últimos tempos para cá, recebo uma infinidade de mensagens daquelas automáticas de bot, e aí você curte a página do cara, o cara já vai te mandar uma oferta, ou faz isso, como é que você tem tal problema, quer comprar tal curso. E, cara, assim, quando você parece mais desesperado para vender do que o outro para comprar, perde quem tiver menos confiança na sua mensagem. Isso não significa fazer as coisas de qualquer jeito, mas é basicamente o seguinte: você já viu alguma loja que faz descontos enormes e reais implorar para alguém comprar? Aquelas liquidações que a gente via muito em Black Friday americana, das pessoas entrando nas lojas assim, derrubando tudo, do que pegar, levou e com descontos avassaladores. Não existe grande divulgação, não existe, pelo amor de Deus, vem aqui comprar de mim. Então, quando a oferta é boa demais, a responsabilidade de aproveitar está do outro lado, tá? E aí, como é que você pode fazer isso de uma maneira prática? É o seguinte, dentro do seu processo de oferta, você deixa bem claro, cara, é o seguinte: se isso não for prioridade para você agora, tá tudo bem. Daqui 6 meses você tem uma nova oportunidade e aí, quem sabe, você entra, você faz a sua compra. Então, é deixar claro que é uma janela de oportunidade, que é temporário e que tá tudo bem, que você não tá desesperado, você não precisa daquela venda de qualquer jeito, tá? Isso não significa não se importar, mas deixa claro que você tem um certo desapego por conta disso, tá? Se você parecer desesperado, você perde.
24º gatilho mental, simplicidade. Esse eu considero um dos mais difíceis, principalmente quando a gente fala de colocar isso no seu copy. Por quê? Porque o nosso cérebro, assim, em termos de definição, ele é construído para simplificar e automatizar todo e qualquer tipo de tarefa que for possível. Quanto mais simples para o nosso cérebro, menor. Uma questão biológica de economia de energia. Então, o que você pode fazer isso de forma prática? Evitar termos rebuscados, mensagens confusas, várias ações. Então, quando você pede para o seu prospecto tomar muitos passos, você faz o efeito contrário da simplicidade. O que eu vejo que ficou muito comum? As pessoas têm colocado na página de obrigado, que é aquela página de agradecimento que vem pós-cadastro. E aí coloca N ações. Entra aqui no meu grupo de WhatsApp, curte minha página no Facebook, se inscreve no meu canal do YouTube, me manda uma mensagem, vê se o e-mail não cai no spam. Aquele monte de pedidos e solicitações surte exatamente o efeito contrário. Então, se você simplifica e pede simplesmente uma ação, que é a ação mais importante para você, com certeza você vai ter um aumento exponencial na quantidade de pessoas que vão executar as ações pré-definidas. Tá? E aí, um exemplo claro de simplificação desse processo, só que levado para o copy, para a sua mensagem, que também é um erro muito comum de tentar rebuscar demais ou colocar muito benefício, muita prova em cima de uma argumentação, é você comparar o primeiro exemplo, que é o método de 3 passos simples que me levou do absoluto zero ao faturamento de R$118 mil. Então, olha o tamanho da construção, que deveria ser simples. Então, eu estou falando de um método de 3 passos simples, só que eu precisei de 20, 30 palavras para poder explicar aquilo. E aí, quando eu comparo com algo mais sintético e mais simplificado e que tem a mesma mensagem, como, por exemplo, do 0 a 118 mil em 3 passos, eu ganho muito mais esse processo de simplicidade, de compreensão da sua mensagem na cabeça do seu prospecto. 25º gatilho mental. Especificidade. Especificidade gera confiança, gera credibilidade e veracidade na sua mensagem. Nada mais é do que você ser extremamente específico, o mais específico possível em tudo aquilo que você for transmitir, seja no seu copy gravado, que é o vídeo, seja na sua página, não importa onde você vai colocar a sua mensagem. Ser específico tem esses efeitos. E aí uma forma de você fazer isso é com histórias. Então conte o máximo de detalhes possível nas suas histórias. Você vai ver que, como a gente falou lá atrás, quando você adiciona especificidade, você fortalece a sua história. Outra forma de fazer isso é utilizar números precisos, quebrados. A gente tem, de novo, como a gente falou no processo de simplicidade, e aí é por isso que é uma prática, é algo que você tem que praticar diariamente, a simplificar as coisas. Você tende a arredondar os números. Então, quando você utiliza números que são exatos, específicos, com valor quebrado, você faz a utilização do gatilho mental da especificidade e aí tende a ter mais credibilidade. É dar nome para os bois. Então, ao invés de você simplesmente falar o fulano ou um amigo, você vai falar o nome daquele amigo, você vai falar como que ele estava vestido, o que você sentiu naquela situação. Todos esses elementos dentro da sua história, eles vão te dar muito mais força na argumentação. 26º gatilho mental, emoção. A emoção faz as pessoas agirem naturalmente. Você vai perceber que à medida que você usa esses gatilhos mentais, eles tendem a despertar emoção, algum tipo de sensação na cabeça do seu prospecto. E toda vez que você desperta emoção, você cria muito mais conexão. O ponto aqui da emoção, que é mais difícil, é porque ela é subjetiva e ela requer muita prática. Porque, de novo, na maioria das vezes, a gente vai tentar complicar o processo. E aí, se você conseguir simplificar disparando uma emoção, ou seja, eu nunca falo de mais de uma emoção na mesma mensagem, eu nunca falo de medo e ganância ao mesmo tempo, que são coisas conflitantes, ou a pessoa tem medo de perder, ou ela quer muito ganhar. As duas coisas você vai sempre enfraquecer. E aí, de novo, se você leva isso para a parte da história, você descreve de maneira suficiente que seja possível de se imaginar na cena. Então, a emoção ela acaba de uma forma ou de outra no seu processo mais
concreto derivando da história. É muito difícil você expressar uma emoção, como a gente vê naqueles depoimentos, estudos de casos, histórias de vida de pessoas que venceram batalha e de fato fazem pessoas chorar assistindo aqueles depoimentos. Você só consegue com uma história um pouco mais longa, um pouco mais de detalhes, mais bem produzida, para de fato você conseguir atingir aquilo na sua concretude maior, né? 27º gatilho mental, fatos de terceiros. Basicamente é a exposição de algum veículo ou mídia falando de você, então, ou corroborando com algo que você diz. Isso é muito usado para prova em argumentação de copy. Então toda vez que você argumenta alguma coisa e você seleciona matérias de alguns veículos que dizem exatamente, que comprovam, que corroboram exatamente aquilo que você falou no começo, você está usando fatos de terceiro de uma forma bem sucedida. Então, por exemplo, você promete ganhar dinheiro online. Aí você cita matéria da Folha, Estadão, outros veículos aí de comunicação sobre milionários nas redes sociais. Isso é uma forma muito clara, explícita e correta de você fazer a utilização de fatos de terceiros, tá? 28º gatilho mental, vida pessoal ou intimidade. Então, aqui nada mais é do que você humanizar o seu negócio, humanizar a sua página de forma, no caso, a aproximar da realidade. Então, à medida que você conquista sucesso, principalmente nas mídias sociais, aquilo tende a te colocar num patamar mais alto, te descola um pouco da realidade daquele cliente, principalmente que está no começo. Por quê? Porque se você está prometendo ganhar dinheiro online e já tem tanto dinheiro, ou tanto sucesso, ou tantas conquistas, tantos prêmios, o cara vai olhar para você com admiração, mas vai falar, pô, é impossível eu chegar até lá. E quando você traz pessoalidade para suas mídias sociais, o que você faz? Você cola no chão junto com esse prospecto. Por quê? Você tem que mostrar para ele que você é um ser comum, que dá risada das mesmas coisas que ele dá risada, que come lá o fast food que ele está acostumado a comer, que entra para uma promoção como ele também vai entrar para uma promoção, por um desconto. É descer de fato do pedestal, é quase que criar um laço de amizade, tá? Então não é simplesmente postar coisas da vida pessoal por postar, é postar com um propósito, né? Um exemplo disso é você colocar hábitos, coisas que você gosta, momentos em família que vão gerar essa conexão e essa humanização que você precisa. Tá? 29º gatilho mental, imaginação ou, como alguns chamam, viagem subliminar. Você já deve ter ouvido, com certeza, aquela afirmação que fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, basicamente, aqui é o seguinte, é você desenhar a cena de uma forma que seja quase possível se imaginar. É você causar aquela sensação que só de você falar, a pessoa sente aquele frio na barriga. Você vê que tem uma ligação clara com a emoção, uma ligação clara com o gatilho mental da história, mas você está aqui trazendo a pessoa pro imaginário, tá? Você pode fazer isso de uma forma, por exemplo, onde você construa uma cena onde o seu personagem principal é o seu prospecto. Você começa uma construção como algo do tipo, imagine você vivendo tal situação, sentindo isso. Aí você vai utilizar, claro, todos aqueles outros gatilhos mentais que a gente falou anteriormente, de especificidade, de emoção, enfim, vários outros gatilhos mentais que a gente pode colocar numa construção aqui de uma história. 30º gatilho mental é onipresença, né? Ou alguns chamam também de multicanal. Mas é basicamente o seguinte, quanto mais você vê, mais você acredita e mais você confia, tá? É o omnichannel que a gente tem visto. Então o que acontece? Ele é um catalisador de outros gatilhos, a gente tende a se acostumar com aquelas coisas. Se você já tentou dar um nome para a sua empresa, ou um nome para um produto, ou um nome para um filho, você vai ver que no começo, por mais que sejam coisas que você goste, soa um pouco estranho. Você precisa se acostumar com aquela ideia. Você vai dar o nome, daí você vai pensar no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, até que você consiga, dentro de toda aquela seleção que você separou, de fato falar assim, não, é isso. Então você tende a se acostumar com essas coisas e esse é o gatilho mental da onipresença. E aí como é que você faz isso de forma prática na sua estratégia de marketing? Simplesmente esteja no máximo de canais possível. É você ter um Facebook, sim, é ter um Instagram, é ter um YouTube, é ter um LinkedIn, para que aonde o seu prospecto esteja consumindo tipos de conteúdos diferentes, com objetivos diferentes, ele esteja ali te vendo e ele passe a ter um processo de
encontrar você muito mais frequente. E claro, isso vai gerar de novo, como a gente falou, quanto mais você vê, mais você acredita, quanto mais você vê, mais você confia, quanto mais você vê, mais você gosta. Então esse é o gatilho mental da onipresença, tá? E aí entra a síntese de tudo isso, que é onde a gente começou o nosso bate-papo, que são 3 gatilhos mentais que vendem qualquer produto. Aqui eu queria propor o seguinte: você viu que a gente falou de 30, com certeza tem mais gatilhos mentais que a gente poderia falar aqui, que você poderia utilizar. Alguns deles eles têm uma correlação muito íntima entre eles. Outros, quando você ativa um gatilho mental, você acaba disparando o outro, mas eu queria propor 3 que eu acredito que são fáceis para todo mundo aplicar em qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço, e sim, eles têm um poder enorme de fazer com que você tenha mais vendas fazendo a utilização correta deles. E aí são reciprocidade, autoridade e prova social. Reciprocidade, como a gente falou, produção de conteúdo é o jeito mais fácil de você construir e agregar valor para alguém para que você colha esse valor agregado no futuro. Autoridade, quanto mais conteúdo você produz, mais pessoas você ajuda, mais devolução de depoimentos, coisas espontâneas, mensagens sobre você tem em troca, mais autoridade você constrói e mais fácil fica de ajudar outras pessoas, mais fácil fica de você vender. E aí, à medida que você coleta isso em grande escala, o que você faz? Você gera prova social. Então, você fazendo a utilização correta de reciprocidade, de autoridade e de prova social, a venda do seu produto ela vai ficar muito mais fácil. E aí eu queria que você pensasse no seguinte exemplo. A maioria das pessoas está acostumada a fazer o quê? O cara tem um café, um restaurante, e o que ele faz? Ele vai lá colocar os posts dos pratos dele nas redes sociais. É algo que é uma estratégia bacana, porque é um food porn, as pessoas tendem a ter um apelo visual para aquilo, né? Primeiro a gente come com os olhos, porém, imagina isso levado para um outro nível de experiência. Então pensa no seguinte, você vai para um país estranho, onde você não conhece, e você quer visitar um café ou quer visitar um restaurante, e aí você chega e de um lado a gente tem um restaurante cheio, do outro lado a gente tem um restaurante vazio. O que a gente vai fazer? Efeito manada. A gente tende a acreditar que o restaurante cheio ele tem uma qualidade infinitamente melhor, não só de atendimento, como de comida, de sabor, enfim, todas as coisas que estão relacionadas àquela experiência. Agora pense o seguinte, se você leva isso para outra escala, você chega naquele restaurante ou vai visitar aquele café e aquele café tem um tour sobre grãos. Então ao invés de você consumir, você vai com um guia visitar para entender o processo de torra, para entender como é que eles moem o café, que tipo é cada um dos grãos e os sabores que estão por trás dele. Da onde que esses grãos vêm, enfim, eles vão contextualizar e te ensinar tudo sobre a história do café e como é que eles produzem artesanalmente aquele café que dá aquele cheiro especial que você estava sentindo a vários metros de distância daquela cafeteria. E aí quando você sai daquele tour, você encontra o café lotado com várias pessoas falando muito bem do sabor, do atendimento, elogiando demais. E aí você vê ali do lado um contador onde dizem que 1.052 pessoas passaram por aqui hoje. O que a gente acabou de fazer contextualizando essa experiência? Você descrevendo a questão de toda a história dos grãos e a experiência e justificando aquele processo artesanal, você tende a fazer com que o seu prospecto esteja disposto a pagar mais por aquele café que ele vai tomar. Então ele não vai querer simplesmente um expresso, ele vai querer o grão que veio do país tal, que causa tal sensação, que ele vai ter um gosto mais amadeirado, ou mais adocicado, ou mais frutado, enfim, ele tende a gastar mais naquele produto. E aí quando ele sai daquele tour e imediatamente se depara com várias pessoas falando bem, o que você tem? Prova social. Né? Isso tende a fazer com que ele de fato consuma mais produtos e tome a decisão de estar ali e não atravessar a rua e ir para o café da frente. E aí quando você tem a questão de café lotado, né? É exatamente isso que vai fazer. É um acúmulo de prova social, de reciprocidade e de autoridade. Então é basicamente isso. A gente falou hoje de 30 gatilhos mentais, foi coisa pra caramba. Se você tiver alguma dúvida, manda aí e a gente se fala. Até amanhã, até a próxima live. Valeu!